Amigos queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por estar aqui nesse canal. Muito obrigado por participar a cada manhã, como foi dito logo no início, como o pastor Wagner mencionou. É claro que você pode buscar a Deus a qualquer momento. É claro que Ele vai ouvir você de acordo com suas necessidades, mas buscá-lo cedo, buscá-lo em grupo, buscá-lo individualmente é um enorme privilégio. E como foi dito, aqueles que me buscam na madrugada irão me encontrar. Me sinto feliz, mais uma vez, seja bem-vindo à Sala 57, esse movimento de reavivamento, esse movimento missionário também, que procura viver uma experiência real com Deus até que Ele volte. Nesse momento, nós vamos continuar a série O Grande Conflito. Estarei com vocês hoje, amanhã, de volta na quarta-feira, na sexta-feira, até o próximo domingo também. E espero que esses dias possam ser dias, assim, muito, mas muito especiais, em que a mensagem do livro Grande Conflito seja compreendida, seja vivida, seja praticada, e, claro, que o nosso papel de compartilhar esse livro continue ainda ativo, porque o livro tem um objetivo enorme, né? Que é levar aquilo que nós acreditamos, a bendita esperança, o que aconteceu ao longo da história com a igreja, como a igreja voltou aos caminhos de Deus e como essa igreja permaneceu fiel às Escrituras. E muito mais do que a gente pode ver, a ação da igreja é a ação de Deus no livro Grande Conflito. E hoje nós vamos para o capítulo número 14, que tem como ênfase o evangelho que alcança a Inglaterra. Quando eu estudei esse capítulo, eu fiquei assim impressionado. Na verdade, eu já tinha estudado esse capítulo mais de uma vez, mas sempre me chama muito a atenção o conteúdo desse capítulo. Então, vou, nesse momento, compartilhar a tela aqui com vocês e, mais uma vez, como sempre eu tenho feito, aqueles que querem um conteúdo voltado para Cristo, para as Sagradas Escrituras, para experiências reais, eu sempre utilizo o Instagram como púlpito para a pregação do Evangelho. Aí está PR Lucas Alves, você pode me seguir por lá. Bom, vamos para o capítulo de hoje, e o capítulo de hoje é o Progresso na Inglaterra, capítulo número 14 do livro O Grande Conflito. Bem, quando nós nos encontramos da última vez, eu falei muito sobre o que ocorreu na Alemanha através de Lutero. É claro que a gente já tinha falado um pouco do que tinha acontecido na França, do que tinha acontecido na Itália, nos Países Baixos, na Boêmia também. Aí agora nós saímos da Alemanha e vamos então para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, nós vamos então encontrar, aqui está o mapa para que você recorde, nós falamos ali da Inglaterra, da Alemanha, da Boêmia também, da França e também da Itália. Também trabalhamos aqui o capítulo número 4, quando falamos sobre os valdenses, e agora nós vamos para a Inglaterra. No livro Grande Conflito, na página de número 213, é dito: enquanto Lutero abria ao povo da Alemanha a Bíblia, que até então estivera fechada, Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. O que me chama a atenção aqui é que o Espírito Santo estava atuando em várias pessoas. Aliás, o Espírito Santo, ele sempre age na vida daqueles que se submetem à liderança dele, ao governo dele. Então, Deus agiu muito na vida de Lutero e o Espírito Santo impeliu agora um homem chamado Tyndale, ali na Inglaterra, para que ele também fizesse uma obra extraordinária em seu país natal. E qual era a obra, grande obra extraordinária de Tyndale ali na Inglaterra? Era justamente traduzir o Evangelho, traduzir a palavra de Deus, traduzir as Escrituras para o inglês. Só que antes de traduzir, ele leu um livro, e esse livro que ele leu foi o livro de o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. Então, com base no livro traduzido, na Bíblia traduzida de Erasmo de Roterdã, Tyndale, ele então passou a traduzir para o inglês. Só que ele começou a sofrer perseguições dentro do seu próprio país. E existe uma frase bem interessante que, antes de continuar sobre o que aconteceu com Tyndale, é importante aqui enfatizar que ele
ele ressaltou a importância da palavra de Deus no centro da vida das pessoas. Olha o que Tyndale disse. Ele disse o seguinte: sem a Bíblia é impossível firmar o leigo na verdade. Amigos queridos, uma coisa que me deixa assim extremamente inspirado, motivado, agradecido, era a paixão que aquelas pessoas tinham com as Sagradas Escrituras e que hoje não deve ser nada diferente. Nós devemos incentivar as pessoas que têm um contato mais direto com a palavra, que têm um contato mais direto com os livros, com as escrituras, com seus autores, com as suas mensagens, aonde cada autor, aonde cada escritor inspirado por Deus desejou chegar, a gente deve compreender exatamente o conteúdo das mensagens, porque é dessa única maneira que podemos estar edificados. Não existe uma edificação consistente na vida cristã sem que a Bíblia não ocupe o seu lugar central em nossa vida. Então, no livro Grande Conflito, página 214, ele disse: sem a Bíblia é impossível firmar o leigo na verdade. Então, ele começou a sofrer perseguições. Isso aqui é uma imagem de Londres, de aproximadamente do ano 1500. Ele sai, então, de Londres e ele vai para a Alemanha. Ele vai para a Alemanha. Aqui é a atual cidade de Worms, onde Martinho Lutero foi para a Dieta de Worms, você já sabe sobre o julgamento que Lutero passou, sobre as dificuldades que ele teve, e lá, então, ele traduz do grego para o inglês e também produz aproximadamente 3.000 Bíblias, justamente no mesmo lugar. Eu acho que essa cidade de Worms ela é muito especial, porque lá houve o julgamento de Lutero, também houve também a produção das Bíblias de Tyndale. Apesar de terem as autoridades inglesas guardado os seus portos com mais estrita vigilância, porque ele agora estava na Alemanha, ele conseguia enviar Bíblias para a Inglaterra. A palavra de Deus foi de várias maneiras secretamente levada para Londres e ali circulou por todo o país. Os romanistas tentaram suprimir a verdade, mas em vão. Como é impressionante nós percebermos que esses homens que defendiam a verdade, que acreditavam na verdade, e aqui no caso de Tyndale, ele vai para a Alemanha, produz os livros, produz a tradução na Alemanha, produz 3.000 exemplares na Alemanha e consegue encontrar alternativas e meios para que a palavra de Deus chegasse até o seu país natal. É interessante que existe uma curiosidade nesse capítulo, porque havia um bispo que não queria de forma alguma que as Bíblias chegassem até a Inglaterra. E então, o que ele faz? Ele compra boa parte dessas Bíblias para tentar sufocar esse movimento de enviar Bíblia para outros países. E então, nessa ocasião, posteriormente, Tyndale é preso. E quando Tyndale é preso, alguém pergunta para ele: Tyndale, quais são as pessoas que cooperaram para que você produzisse Bíblias e mandasse essas Bíblias exportasse então para a Inglaterra? E, ironicamente, Tyndale diz: olha, um dos maiores colaboradores que eu tenho é justamente um bispo que representa Roma, porque ele comprou várias das minhas Bíblias para impedir que as Bíblias avançassem em outros países, e o dinheiro que ele comprou essas Bíblias nos ajudou a preparar mais Bíblias ainda. Então, se eu pudesse dizer que eu tenho um grande colaborador, é justamente o bispo que estava impedindo que as Bíblias chegassem ao meu país natal. Então, o que nós podemos entender aqui? Quando você tem paixão por aquilo que está escrito, você não guarda. Eu fico pensando o seguinte: por que Tyndale foi perseguido na Inglaterra? Ele vai para a Alemanha, ele faz a tradução, ele correndo risco de vida, risco de morte, ele resolve então ir para a Ormes, faz a tradução, envia aí os seus exemplares para a Inglaterra com paixão, com uma exposição extraordinária, com persistência, com convicção, com a coragem tremenda. Pergunta por que ele faz tudo isso. Porque é simples. Quando a palavra faz diferença em você,
você deseja que essa mesma palavra faça diferença na vida de outras pessoas. Tá? Quando a palavra faz diferença em mim, eu vou fazer de tudo, para que a palavra faça diferença na vida de outras pessoas. Ontem, meus amigos, estou aqui em São José de Mipibu, ao lado de Natal, e ontem eu fui jantar com um casal muito querido que eu estou dando estudo bíblico. Eles saíram do interior do Pernambuco para fazer um acompanhamento médico aqui em Natal, e nós fomos conversar, fomos jantar juntos ontem. E eu tive que chegar em casa, era mais ou menos 11 horas da noite, depois eu tive que fazer outras coisas, quase meia-noite e meia, 1 hora da manhã, eu fui deitar, eu fui dormir para estar mais cedo aqui, mas a pergunta é, por que que a gente faz isso? Você sabe por quê? Porque quando a palavra aquece seu coração, o seu desejo, que aquilo que aquece o seu coração, aqueça o coração de outras pessoas. Se a palavra traz esperança para você, você vai desejar que leve essa mesma palavra, esperança para outros. Se a palavra ela é capaz de levantar você, você vai desejar que essa mesma palavra levante outros. E aí vem uma coisa, sabe, amigos? Se queremos uma igreja viva, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, precisa estar aqui, ó, no centro da nossa vida. Não espere que uma igreja se movimente missionariamente, não espere que uma igreja se movimente ousadamente, não espere que a igreja se movimente consistentemente em sua teologia, se os membros, se a liderança dessa igreja não se comprometer com a palavra de Deus. A palavra de Deus, no centro do coração da igreja e no centro do coração de cada membro, é que faz com que essa igreja se mova com ousadia, com perseverança, com coragem e também com determinação. Tindley, ele não perdeu tempo. E eu peço a você, seja alguém que, reavivado por esse movimento da Sala 57, tem no coração o constante e ativo e poderoso desejo de compartilhar as Escrituras como os reformadores tiveram no passado. Agora, olhando mais um pouco para aquilo que Tindley realizou, infelizmente, Tindley ele foi traído. Ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi entregue aos seus inimigos, permanecendo por muitos meses na prisão. Finalmente, deu testemunho da fé, morrendo Marte, mas as armas que preparara habilitaram outros soldados a batalhar por todos os séculos, mesmo até aos nossos dias. Que coisa fantástica, né? Está dizendo que a vida de Tindley, a entrega de Tindley, a confiança de Tindley, aquilo que ele realizou no passado, teve uma influência tão consistente que as pessoas que viveram nos séculos posteriores foram alcançadas pelo trabalho de Tindley. Amigos queridos, lembre-se de uma coisa. Deus, Ele quer me usar hoje, mas Ele quer que o meu legado alcance uma geração que vá além do período da minha vida. Aqui está dizendo que os séculos, pessoas dos séculos posteriores, foram alcançadas através de Tindley, da vida de Tindley. Esse homem se tornou mártir na Inglaterra. Quero dizer para vocês que eu estive na Inglaterra alguns anos atrás e vou ter o privilégio de estar lá agora, daqui a alguns meses, e foi impressionante, porque quando você vai para Oxford, que é uma cidade universitária, praticamente é toda aberta a cidade, né? No sentido universitário, você vai encontrar vários pontos em que na cidade se espalham os centros universitários. Você vai encontrar em algum lugar alguns monumentos em honra aos mártires. Aos mártires. Existe um desses monumentos e que são vários jovens que foram mortos no período de Tindley porque acreditavam nas Escrituras Sagradas. E esses jovens não abriram mão de suas convicções. A Inglaterra é um lugar muito especial. Por quê? Porque você vai encontrar no capítulo número 14, Ellen G. White mencionando muitas pessoas que são de lá. E falando, e olha só, é um capítulo que fala inteiramente de um país.
inteiramente de um país, do movimento missionário, do movimento da tradução da Bíblia e de reavivamento que ocorreu justamente na Inglaterra. Agora, o que acontece depois disso? Bem, depois disso, nós vamos então para a Escócia, porque lá na Escócia, nós vamos, com a perseguição que aconteceu na Inglaterra, nós vamos para a Escócia, e lá nós vamos encontrar um homem chamado John Knox. E John Knox também foi um outro reformador, ele recebeu a influência dos Lollardos, ele recebeu a influência de Tyndale, e nessa influência ele resolveu, então, pregar o evangelho. A princípio, ele relutou, mas depois ele aceitou, e passou, então, a ser um pregador do evangelho. E Knox disse algo bem interessante no livro Grande Conflito, página 250, sobre ele. John Knox desviara-se das tradições e misticismos da igreja para alimentar-se das verdades da palavra de Deus. E os ensinos de Wishart haviam confirmado sua resolução de abandonar a comunhão de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos. Interessante, né? Uma das coisas que eu posso mencionar destes homens fiéis, sinceros, destemidos, é sua coragem. Mesmo perseguidos, eles não deixaram de atuar. Naquele período, havia uma rainha, que era Maria de Stuart, e essa Maria de Stuart, ela também foi influenciada pela Igreja de Roma, e ela ficou confusa em um dado momento e fez pergunta para Knox, em quem deveria acreditar? Deveria acreditar no movimento da reforma protestante que estava alcançando a Escócia, ou deveria acreditar nos bispos de Roma? E ela faz a seguinte colocação, e veja a resposta de John Knox. Ela disse: interpretai as Escrituras de uma maneira, e eles, os ensinadores católicos romanos, interpretam-nas de outra. A quem deverei crer? E quem será juiz? John Knox, ouvindo essa pergunta de Maria Stuart, ele responde dizendo o seguinte, olha o que ele fala: crereis em Deus, que claramente fala em sua palavra. Que coisa tremenda, né? Que claramente fala em sua palavra. Ó, escute uma coisa. Atenção você que está me ouvindo aqui agora. Saiba de uma coisa. Não tenha medo de ser usado por Deus, e quem é usado por Deus, em alguns momentos será ousado por causa de Deus. Você tem que acreditar que o que está escrito aqui na palavra faz um efeito sobrenatural no coração das pessoas. O que mais esse mundo precisa é aquilo que sai da boca de Deus. Infelizmente, hoje, nós vivemos em uma época em que cada prateleira de cada casa, cada cômodo, cada lugar, a pessoa tem uma Bíblia aberta. Mas, além da Bíblia aberta, Deus quer colocar você para mostrar a essas pessoas como a Bíblia vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Existe assim, de pessoas nesse mundo todo, talvez perto da sua casa, talvez perto da sua família, ou dentro do seu próprio lar. Pessoas que gostariam de saber o que você sabe. E você precisa, talvez, convidar essas pessoas para compartilhar, para vivenciar, para ter essa experiência real com Deus. Eu comecei esse estudo bíblico com esse casal que eu mencionei a vocês há 6 meses atrás. 6 meses atrás. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, eles não sabiam nem onde era o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles não sabiam manusear a Bíblia, sabiam nada. Hoje, a gente está se encontrando, eu digo, abra aí no livro de Colossenses, agora vai para Gênesis, agora vai para Salmos, agora abre aí em Abacuque. Tremendo isso. É tremendo ver a evolução, o conhecimento, a habilidade que essas pessoas fazem. E é importante nós vermos também como os olhos brilham dessas pessoas. A palavra é libertadora, a palavra é poderosa. O maior anseio de um coração que não conhece Cristo e quer conhecê-lo apresente para eles a palavra. É a palavra que aquece, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que nos leva a Cristo, porque a palavra, diz as Escrituras, elas testificam de mim. Então, isso quer dizer, amigos, que a palavra é tão importante porque ela nos leva a Cristo, e a Jesus Cristo. Então, a Bíblia
não é evangelho só em Mateus, Marcos e Lucas. A Bíblia não é só cristocêntrico quando você vai para as cartas de Paulo. A Bíblia, ela, por natureza, é cristocêntrica. Por quê? Porque quando Cristo disse que as Escrituras testificavam dele, ele falou justamente do Antigo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Porque não havia uma letra do Novo Testamento, e ele disse que as Escrituras testificavam dele. Se as Escrituras já testificavam dele do Antigo Testamento, o que não dizer do Novo Testamento e de todas as Sagradas Escrituras? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Devemos levar mais a Bíblia às pessoas para que as pessoas tenham mais de Cristo aqui no coração delas. Você crê nisso? Você crê nisso? Pastor, eu creio nisso. Pastor, eu quero levar mais Bíblia. Levante sua mão aí. Diga, pastor, eu quero levar mais Bíblia às pessoas. Eu preciso fazer isso. A Bíblia é um tesouro que não pode ser escondido. A Bíblia é um tesouro que não pode ser guardado. A Bíblia é um tesouro que não pode ser reservado. E aqui eu quero fazer um apelo a você que é líder, a você que é pastor, a você que é membro de igreja, a você que é recém-batizado, a você que já é batizado há muito tempo. Compartilhe a palavra. A palavra compartilhada não somente faz bem a você, mas também faz bem aos seus ouvintes. Bem, quando nós olhamos para a resposta de Maria de Stuart, me chama a atenção que pouco tempo depois o evangelho avança na Escócia, mas a gente precisa voltar para a Inglaterra, porque na Inglaterra ainda continuam pessoas que estavam vivendo o evangelho e um movimento extraordinário, histórico, teológico, de reavivamento muito forte ali na Inglaterra. E aí, então, Ellen G. White, ela escreve no Grande Conflito, fazendo com que os nossos olhos estejam alguns séculos depois de Tyndale. O que você está vendo aí na imagem agora é a prisão de Bedford. Essa prisão, ela ainda existe até hoje, prisão de Bedford. E nessa prisão, diante das várias perseguições que ocorreram, quem é que foi colocado nessa prisão? Sabe quem? Foi colocado nessa prisão John Bunyan. Isso mesmo, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. E é muito interessante, eu fico assim impressionado, sabe, gente? Porque, olha só, nós somos os adventistas, nós somos remanescentes, mas nós não somos exclusivistas, tá? Nós não somos exclusivistas. Nós acreditamos que nós somos parte de um movimento profético iniciado no coração de Deus, mas a gente não esquece que Deus usa seus instrumentos dentro dessa igreja e fora dessa igreja também. E é impressionante como Ellen G. White menciona várias pessoas que Deus usou na Inglaterra que nunca foram adventistas, mas que foram usadas por Deus. E aqui vem a primeira. Inclusive, ela fala até das bênçãos da literatura que essas pessoas produziram para abençoar a igreja. Então, vamos lá. No livro Grande Conflito, ela menciona alguns livros. E olha o que ela diz sobre John Bunyan, que foi preso por causa da sua fé, do seu compromisso com o evangelho, ali na Inglaterra. Ela diz, séculos depois de Tyndale. Olha o que ela fala. Ela diz o seguinte, anos depois de Tyndale. O Peregrino é o primeiro livro que ela cita, falando dos livros que foram escritos na prisão. O Peregrino e Graça Abundante, ao principal dos pecadores, estão na tela as capas desses livros que vocês podem perceber agora, escrito por Bunyan, tem guiado muitos à senda da vida. Olha que coisa interessante. Tem guiado muitos à senda da vida. Como é interessante Ellen G. White citar esse autor e citar dois livros, e esses dois livros, claro, eu posso recomendar a vocês, leiam esses livros de John Bunyan. Mas também ela fala do pastor reformado de Richard Baxter. Ela diz, o pastor reformado de Baxter demonstrou-se uma bênção, e há muitos que desejam uma revivificação da obra de Deus. Impressionante. Ellen G. White cita John Bunyan, Ellen G. White cita Richard Baxter, mas também, além desses homens, ela cita mais homens ainda. Quem ela cita? Ela cita os irmãos Wesley e também cita George Whitefield. E é interessante que quando ela fala de George Whitefield, os irmãos Wesley, quando ela fala sobre Baxter,
quando ela fala sobre John Bunyan, ela diz, esses foram homens, a princípio, né, utilizados, usados por Deus nos lugares por onde eles passaram. Bem, nosso tempo aqui já está acabando. Amanhã eu vou continuar com vocês com a segunda parte do capítulo 14, que é o homem que Deus usou de forma extraordinária. Na verdade, ele usou duas pessoas que eram irmãos. E aí eu vou falar um pouquinho, viu, mulheres? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a mãe desse rapaz, que foi usado por Deus de forma extraordinária, que se chama John Wesley. Os irmãos Wesley. Eu tive o privilégio de estar no mesmo lugar onde o Wesley nasceu. Eu tive o privilégio de estar no mesmo lugar onde ele viveu e de onde ele via a sepultura da sua mãe, o legado que a mãe dele deixou. Você quer saber qual foi a obra de Wesley? Você quer saber qual o legado de Wesley? O que o Wesley fez durante toda a sua vida? O abalo que ele causou nas estruturas inglesas? Amanhã, aqui na sala 57, às 5 da manhã, você vai descobrir mais um pouco sobre isso. Mas antes eu gostaria agora de convidá-los para essa parte final, para abrir a Bíblia. Vamos para a Bíblia, então, para 2 Coríntios, capítulo número 3, e vamos encerrar com esse texto. 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo é o versículo de número 2. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo número 2, que diz assim: vocês, não importa o homem, não importa a mulher, não importa adolescente, não importa ser jovem, não importa ser casado, não importa se a sua família é grande, se a sua família é pequena, não importa. Paulo diz, sois, não tem, vocês são, vocês possuem, porque quando a Bíblia é vivida, a gente se torna carta. Olha que frase interessante, né? Quando a Bíblia é vivida, a gente se torna carta. Quando a Bíblia é vivida, nós nos tornamos cartas de Deus. E olha o que diz mais, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Você já imaginou se as pessoas desejassem ler a Bíblia por causa da sua vida? Olha, eu quero muito ler a Bíblia por causa de você. Por causa do seu casamento, por causa da sua família, por causa da sua educação, por causa da sua influência. A Bíblia precisa ser vivida de tal maneira em nosso coração para que a gente se torne uma carta viva. Nós não vamos se tornar Bíblias ambulantes, mas nós vamos viver na nossa própria vida aquilo que a Bíblia recomenda, aquilo que a Bíblia apresenta, aquilo que a Bíblia fala. E olha o que diz mais. Estando já manifesto como carta de Cristo, então isso quer dizer que toda a mensagem do cristão ela precisa ser cristocêntrica. Tudo que você fala, tudo que você é, tudo que você diz, o conteúdo da sua existência precisa ser cristocêntrico. Espera aí, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o conteúdo da sua vida precisa ser cristocêntrico. É isso que Paulo está dizendo aqui, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia! É o Espírito de Deus que faz a gente viver o que está nas Escrituras. É o Espírito Santo que nos faz viver o que está nas Escrituras. É o Espírito Santo que pega o que está aqui, papel e tinta, e transforma em vida aqui. Esse é o papel do Espírito Santo. E diz mais, não em tábuas de pedra, porque pedra não sente, pedra não escolhe, pedra não decide, mas coração sente, coração decide, coração escolhe. E aí ele diz, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. É quando a palavra de Deus é viva aqui dentro. Ela vai ser viva aqui, ó, nos nossos lábios. Quando a palavra de Deus, ela é viva no nosso peito, ela se torna real em nossa boca. Sabe por que a gente não fala muito? Porque não aqueceu aqui. Sabe por que a gente fala muito? Porque já aqueceu aqui. Você sabe por que a gente ousa? Porque já esquentou aqui. É a palavra, amigos. É a palavra. Todas as vezes que nos reunimos aqui, na sala 57, e nós apresentamos o vídeo,
O profeta diz, Senhor, e como é que vai ser aí esse corpo que não se move? É só osso, em cima de osso não tem mais nada. Mas ele diz, pela palavra. Não tem reavivamento genuíno sem retorno à palavra. Amigos, Tyndale, Lutero, John Knox, Calvino, Hus, descanso. Eles viveram aquecidos e compartilhando aquilo que eles acreditavam. Hoje, a palavra alcançou você e a mim para que, através de nós, alcançasse outras pessoas. Hoje, domingo, eu vou ter contato com pessoas que não conhecem a palavra. Mas hoje eu quero ser carta. Hoje eu quero ser carta. Escrita não em tábuas de pedra, mas o que Deus escreveu no meu coração, eu quero viver hoje. Eu quero viver hoje. Esse é meu desejo sincero. Amanhã eu espero viver de novo. Depois de amanhã, viver de novo. Próxima semana, viver de novo. Quanto mais intimamente a palavra não é feita para somente trazer informação. A palavra é feita para trazer informação, porque informação liberta, mas transformação, porque transformação também liberta. Que Deus te abençoe hoje. Feche os seus olhos onde você estiver agora e ore comigo nesse momento. Pai Santo e Pai querido, obrigado pela ousadia, determinação, coragem e desprendimento de Tyndale. Obrigado, Senhor, porque essa vida nos inspirou tanto. Obrigado também pela vida de John Bunyan, obrigado pela vida de Baxter, obrigado pela vida dos irmãos Wesley de Whitefield, que fizeram tanto, 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 tanto. Tudo porque entesouraram a palavra no coração. E nós queremos hoje, na nossa geração, onde nós estamos, fazer muito. Mas, em primeiro lugar, Senhor, permitir que a palavra seja escrita em nosso coração. Que Cristo seja vivo em nós, que o Espírito Santo seja aquele que nos faz viver aquilo que nós estamos lendo. O mundo precisa de luz, Senhor. E nós queremos ser essa luz para o mundo. O mundo não tem sabor e nós queremos ser sal para o mundo. O mundo está confuso e nós queremos apontar para a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Toma a cela 57 hoje em Tuas mãos, bom Deus. Esse movimento incrível de reavivamento, de reforma, de missão, de companheirismo, de entrega, de ousadia e de perseverança nas orações. Que o Senhor nos use hoje, que onde quer que estejamos, sejamos cartas, em nome de Cristo. Amém. Coisa boa, né? Pastor Alimento Sólido logo pela manhã. Que livro incrível esse, né? Que livro incrível esse Grande Conflito. É tremendo, pastor, tremendo. Eu mandei uma mensagem no seu telefone, dá uma lidinha, pastor, nessa mensagem. Eu vou ler um texto para corroborar com o que o senhor disse sobre a Bíblia, a relação com o Espírito Santo. E aí, senhor, vejo se é possível ou não, o senhor vai dizer aí. O Espírito nos foi dado como auxílio no estudo da Bíblia. Jesus prometeu: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Quando se faz da Bíblia o compêndio de estudo, com fervorosa súplica quanto à guia do Espírito e com uma entrega do coração para ser santificado pela verdade, tudo quanto Cristo prometeu se cumprirá. O resultado do estudo da Bíblia assim feito será uma mente bem equilibrada. Avivar-se-á a compreensão, serão despertadas as sensibilidades, a consciência tornar-se-á sensível, as simpatias e sentimentos se purificarão, criar-se-á melhor atmosfera moral e um novo poder será comunicado para resistir à tentação. Amém. Mestres e professores se tornarão ativos e diligentes na obra de Deus. Que tremendo, né, pastor? Olha isso, cara. Que coisa, né? Que luz a gente tem. Quanta luz a gente tem sobre isso, né? Quanta luz. Pastor, muito obrigado aí
pela participação mais uma vez. Muito agradecido, viu? Bem, Wagner, muito obrigado também pelo privilégio de estar com você. Depois me envia, ou envia para aqui, para o grupo também, essa citação que, sem dúvida, é muito inspiradora. Amigos, pastor Wagner me deu aqui uma oportunidade, um privilégio, e eu queria aqui compartilhar rapidinho algo com vocês. Que é o seguinte, há muito tempo, como pastor, assim como o Wagner crê muito nesse movimento de reavivamento, também creio, e creio também no movimento de discipulado, e conversando com o Wagner, alguns dias atrás, em uma conversa muito, muito, muito boa, a gente falou o seguinte: Wagner, eu acredito que o discipulado e o reavivamento caminham lado a lado, né? Não dá para falar de discipulado sem reavivamento e reavivamento sem discipulado também. Então, a gente conversou um pouco, e eu quero convidar vocês que participam da Cela 57, a gente está montando para o próximo mês, a partir do mês de julho, na primeira terça-feira de julho. Olha só, primeira terça-feira é um dia que não tem Sala 57 aqui, e eu sei que alguns de vocês sentem uma certa falta na terça-feira também. Então, a ideia é nós abrirmos uma sala do Zoom, diferente da Sala 57, a Sala 57 continua a Sala 57, mas para o fortalecimento da sala e o fortalecimento da visão do discipulado, nós vamos abrir um canal no YouTube, o Wagner, com sua experiência, com sua expertise, vai nos ajudar em muitas coisas aqui. Abrimos uma sala chamada Discipulado 57. E a sala seria Discipulado 57, com foco no discipulado todas as terças-feiras, apenas nas terças-feiras. Então, a ideia seria que eu vou estar presente, outros pastores também estarão presentes, com foco voltado, vai ser um pouco parecido, eu falei isso com o Wagner, nós vamos ter lição de escola sabatina, nós vamos ter momento de oração, nós vamos ter testemunhos também, nós vamos ter um moderador também dessa sala, mas o foco é Discipulado 57, todas as terças-feiras, estamos trabalhando com isso também, inspirado nessa sala que já existe, e eu peço a vocês que orem por isso, participe também. Quem está encabeçando isso, eu diria que eu estou mais auxiliando do que encabeçando, né? É o pastor Helder, que foi presidente aqui da União Nordeste, o homem de Deus, foi presidente também da UCOB, muito admirado, muito querido, está hoje no Líbano, fazendo um trabalho missionário incrível, mas mesmo assim tem um coração no discipulado e na missão. Então, a ideia é a gente trazer aqui pessoas muito bem preparadas, que falem de discipulado, que contem testemunhos. Nós temos vários pastores que já participam desse encontro, e o foco principal é abençoar a igreja. Então, Wagner, de antemão, muito obrigado, porque a ideia nasceu no nosso coração, mas o nosso conselheiro mor foi o Wagner, que diz: pastor, faça assim, faça assado e tudo mais. E a ideia é que a gente fortaleça ainda mais a Sala 57 com um público que geralmente não aparece na Sala 57, mas que pode aparecer, que pode também estar junto. E, claro, quem está na Sala 57, fortalecer a visão também do discipulado. Mas, desde já, Wagner, muito obrigado. Ao longo aí do mês, dessa semana, né, eu vou passar mais informações para vocês. Pastor, é um privilégio, né, fazer essa parceria, que a ideia é que o pastor Lucas, o pastor Helder e os outros pastores influenciam outras centenas e centenas de pessoas no Brasil e no mundo. E esta sala do Discipulado 57 na terça vai alimentar a sala 57 com esse grupo que vem da influência do pastor Lucas e dos outros pastores. E nós aqui vamos para terça-feira, aqueles que desejarem, a gente quer que... E nós desejamos estar lá, porque o discipulado é parte integral de todo o processo, e vamos aprender com homens assim, ó, extremamente capacitados. O que eu sei de discipulado, essa semana eu preguei aqui 2 vezes sobre discipulado, aprendi com o pastor Helder, que foi meu presidente de união 10 anos, meus primeiros 10 anos de ministério, eu tive o privilégio de ser liderado por ele. E a minha compreensão do discipulado veio através da vida dele, porque é um exemplo discipulador, todo mundo sabe disso, e dos ensinamentos, das ênfases que o pastor Helder deu para a gente, tanto no discipulado como a necessidade de viver em pequenos grupos. Então, essa soma de esforço, tenho certeza, pastor, vai ser uma grande bênção para todos nós. Amém. Eu é que agradeço o privilégio de poder contar com vocês agora às terças-feiras, no movimento aí juntos.
Amém. Amém. Obrigado, gente. Tenham vocês um ótimo dia. Obrigado, Wagner, também. Que esse movimento lindo da Sala 57 continue crescendo e alcançando multidões. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe e um abraço dos papais aí, que é uma benção, né? Tá na casa Muito dos... obrigado. Muito obrigado. Queridos, a gente fica muito feliz com tudo isso, né? Com o nosso crescimento como igreja, nós temos todos o mesmo propósito, temos todos o mesmo desejo, que essa igreja, como a Dodora falou, esteja desperta para receber o noivo, e ninguém aqui seja pego de surpresa, ninguém, porque a mensagem é muito clara, né? E a gente tem todas as condições de estarmos muito bem preparados para o grande dia do Senhor, e eu tenho certeza que esse é o nosso desejo, e é o seu também. Bom, ninguém faz nada sozinho, não é? Então, tem sempre uma parceria muito forte, e eu quero apresentar para vocês os moderadores que estão auxiliando hoje em nossa caminhada. Aí está o grupo de moderadores, a Joana, a Fernanda e a Maria estão orando conosco hoje, a Maria Selma, no Zoom. Nos pedidos de link, a Mari, a Djanira e a Vanderly. Na gestão do chat, a Icleia e a Janete. Nos pedidos de oração, no YouTube, nós temos a Fernandinha, Maruzio e o Júnior. Nos pedidos de link, Ana Catarina, a Tânia e a Sirlene. E na gestão do chat, Gabriel e Soraya. Nas câmeras, no Zoom, a Jucila, o Rogério e a Miriam nos auxiliam para que as imagens sejam sempre as mais adequadas. Deixe-me dizer para você que é muito importante que você não esqueça disso. Você que quer receber o link direto de um moderador da sala, nós temos agora um outro processo. Você vai preencher um formulário, entra lá, é simples, não precisa fazer cadastro, nada disso. Entrou nesse formulário que está sendo disponibilizado aí agora pelo pessoal do YouTube, pelo pessoal do Zoom, você vai entrar. Coloca lá nesse formulário o seu nome, o prefixo do estado ou país onde você está e também o número de telefone, tá? Número de telefone com prefixo do estado ou país, seu nome completo. E coloque também em qual plataforma você adora conosco, se no Zoom ou no YouTube, tá bom? E aí esses moderadores receberão uma planilha, ninguém mais vai ver o seu número, receberão numa planilha o seu nome com o seu telefone. E dentro do horário que você se inscreveu através desse formulário, você vai receber o contato de um dos nossos moderadores, tá bom? Isso aí é para melhorar a segurança de vocês e também dar para a gente da sala melhores condições de cuidar dos interesses espirituais sem que haja nenhum incômodo, tá bom? Bom, você vai observar aqui, ó, Desaguar. É o nosso ministério central, né? É o único ministério que nós desenvolvemos e estimulamos intensamente. E onde é que nós queremos que esse ministério de Desaguar, que não é mais do que um outro nome para missão, né? Encheu, deságua, encheu, compartilha. Por isso, a frase central da sala, estamos em movimento, quando eu descubro o Espírito Santo como um amigo com quem eu posso conversar, posso pedir conselho. Descubro que através dele estou unido a Cristo, ele é o representante do Senhor. Tantas coisas a gente tem descoberto sobre ele, né? Os céus estão nos seus concílios preocupados se nós estamos ensinando sobre o ministério do Espírito Santo, né? É o tema mais predileto de Jesus, é uma pessoa maravilhosa, né? Estamos na dispensação do Espírito, tudo isso temos descoberto, tem feito um bem muito grande. O amor incondicional, como princípio da vida e ação de todos nós, a comunhão, essa comunidade saudável que tem a ideia de ser semelhante a Cristo, e uma missão não apenas cognitiva, mas também atrativa no sentido de que você vive, não é? Que o pastor falou, está quente dentro, a boca fala, e você parece aquilo que você fala, né? Que é a missão atrativa que a gente desenvolve aqui. Então, comunhão, por ênfase,
no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Né? E é assim que a gente deságua. E aí eu vou desafiar você. Lembra que uma das nossas atividades da Sala 57, eu quero mostrá-las aqui, mas eu não vou ler todas hoje, mas eu quero ressaltar apenas a 20ª dela. Estou abrindo aí para você ver. Planejar intencionalmente a prática de atos de bondade, né? Dentre as 20 que nós temos aqui, que você já conhece, deve ter impresso, memorizar essas atividades para você desaguar, né? Aqui é a parte prática da sala. Teoria e prática, prática e teoria, e vamos embora. Pregando o evangelho, porque temos pressa que Jesus volte, né? Missão é o resultado, um dos resultados da busca pelo Espírito Santo é explodir na missão. O outro é você se aprofundar e ser semelhante a Cristo. E o outro é que na sua comunidade de crentes você é uma bênção, né? Então, vida individual, vida no corpo, vida individual e vida no corpo explode na missão. A vida no espírito tem que desencadear isso. Tem, se for legítimo o processo, tem que ser assim. E aí nós vamos planejar intencionalmente a prática de atos de bondade, né? Aqui, então, eu quero sugerir para essa semana, que nós estamos aí na semana do grande conflito, aqui, que você faça o planejamento de pegar os seus livros do grande conflito, encher a bolsa e todo dia, irmãos, essa semana, não vão falhar nem um dia. Todos os dias essa semana você vai entregar o grande conflito para algumas pessoas. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Encher a bolsinha de grande conflito e todo dia nós vamos entregar o grande conflito para pessoas aí. Combinado? Será nossa atividade semanal e a gente vai resgatando aqui e vai puxando alguns testemunhos de como foram as entregas desses livros aí durante a semana, né? Que aí a gente combina nosso estudo com a nossa prática entregando livros do grande conflito. Queridos, eu estou com um testemunho aqui para a gente conversar com esse irmão. O nome dele é Ademar Zeibel. Eu não tive tempo hábil para ouvir o testemunho do irmão Ademar e não vou ousar fazer esse testemunho hoje, porque ele precisa ser muito bem feitinho. Eu vou apresentar o irmão Ademar Zeibel e a sua esposa para vocês, e ele já vai ficar aqui para fazer parte do nosso mosaico de oração hoje. Irmão Ademar, abre aí, por gentileza, o áudio de vocês. Vocês estão autorizados? Bom dia, queridos. Tudo bem? Bom dia, Sala. Tudo bem? Pastor também. Ok. São pais da Emily, que deu testemunho aqui para a gente. Então, lindamente, o testemunho dela, muito gostoso de ouvir. Eles me mandaram os áudios de uma história muito legal que tem a ver com a origem da Igreja Adventista no Brasil, né? A família deles participou ativamente disso. Primeiro clube de desbravadores, um dos primeiros, primeiro uniforme, primeira reunião de domingo, porque só acontecia sábado. O pastor Henri Farabi envolvido muito nisso. E eu quero que esse testemunho seja assim muito bem elaborado. E conversando com eles, aceitaram gentilmente que a gente faça esse testemunho na sexta-feira desta semana. Tá bom? E eu quero agradecer, irmã Solange e irmão Ademar, pela compreensão, viu, queridos? E é muito bom conhecer vocês, sabe? Eu sou adventista por causa da família de vocês e é uma benção. Isso é uma benção. As famílias que deram origem aí ao adventismo no Brasil, né? É uma benção. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história viva aqui na sexta-feira. Então, eu vou fazer um convite para você que está adorando conosco. Convide todos os clubes desbravadores que vocês conhecem. Convidem os meninos dos clubes desbravadores para sexta-feira estar aqui conosco. Tá certo? Porque aí nós vamos contar aqui
em loco como foi que tudo isso começou e aos milhares de clubes que nós temos hoje, espalhados por todo o território brasileiro, né? Isso é uma bênção. Sim, irmã, pode falar. Né? É verdade, a gente realmente acha que isso seria bem interessante que nós estivéssemos aqui com vários desbravadores na sala para conhecerem a origem, né? Eu acho que vai ser muito importante para a gente, muito. Porque, assim, eu mesmo já li livros, fazia palestras sobre o surgimento do Adventismo no Brasil, e conversando com vocês, alguns nomes que vocês me disseram estão na minha memória porque estudei, mas sexta-feira eu vou poder conversar com gente da família, né? Então, isso é muito legal. Isso é É. muito legal. Muito obrigado, irmão Ademar, pela compreensão. Mande as fotinhas para a gente preparar um negócio bem legal. E durante toda a semana vamos convidar os clubes desbravadores para os líderes acordarem as crianças cedinho. E antes de sair para as atividades da sexta-feira, que os nossos desbravadores ouçam esse testemunho. Acho que vai ser tremendo para eles. Tá bom? Muito obrigado pela compreensão de vocês. Bom, daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo, tá bom? Daqui a pouquinho. Muito bem, irmãos, eu tenho duas coisinhas antes da gente entrar no nosso processo de oração hoje. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você. A Sala 57, ela não é monetizada, irmãos. Ou seja, nós não temos contrato com o YouTube para aquelas propagandas que aparecem na janelinha gerar dinheiro para a gente. Porque o material da sala é muito visto. E aí, quando é assim, eles colocam propagandas para que as pessoas que estejam assistindo o canal da sala vejam essas propagandas. E o YouTube faz contrato com essas empresas para ganhar dinheiro. Isso é negócio, é correto isso. Quem produz material no YouTube pode fazer um acerto com o próprio YouTube para ganhar também parte desse rendimento que acontece fruto dessas propagandas de empresas que publicam suas propagandas em nosso conteúdo. Mas eu, pastor Wagner, desde o início da sala, decidi que nós não faríamos nenhum acerto financeiro com o YouTube. Ou seja, o material da sala, mesmo que as propagandas do YouTube aconteçam ali, não geram nenhum rendimento para a gente. Tanto é que quando a gente tem que pagar o YouTube, quando a gente tem que pagar o Zoom, a gente faz uma campanha aqui, que inclusive que já foi feita esse ano, que nos deu mais um lastro de 1 ano, já com dinheiro para pagar. Muito obrigado a todos os que ofertaram para isso. E a única oferta que a gente pede na sala é para manutenção do Zoom, só, para mais nada, vocês sabem disso. A gente não faz nenhuma outra campanha financeira aqui, exatamente para não desencadear nenhum tipo de interesse alheio à busca do próprio Espírito de Deus aqui. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós não ganhamos nada com o material que é gerado aqui, não gera nenhum recurso para mim, para os moderadores, pastores que nos auxiliam, não ganhamos nada com isso. O motivo pelo qual eu fiz isso é porque quando eu falar o que eu vou falar para você agora, não pareça que eu estou atrás de adesão aqui na sala pensando em dinheiro. Porque como é que funcionam os YouTubers e todos os outros que fazem material e publicam no YouTube e tem muita visualização? Muitos hoje vivem disso, nenhum problema, nenhum problema. E fazem esse acerto com o YouTube para ganhar dinheiro em cima disso, certo? Em cima disso. Não tem problema nenhum nisso, isso é legítimo, é correto, etc. Nós aqui da sala é que não optamos por isso, como é um conteúdo religioso, feito por pastores da igreja que já têm o seu rendimento. Sou pastor, a igreja me mantém, né? Me mantém. Então, eu não tenho necessidade de ganhar dinheiro de outra fonte, né? Pessoas que não têm rendimento como nós trabalham
e ganham dinheiro em cima disso. Quem quiser fazer renda extra também está tudo certo. A sala não fez essa opção. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou ter que prestar contas do valor e a sala vai ficar rançosa, porque eu vou ter que fazer demonstrativo financeiro, onde colocamos cada dinheiro desse, etc, etc, etc. E eu não quero deixar dúvida no coração de ninguém se de fato esse dinheiro foi usado para isso mesmo, sabe que isso pode acontecer, né? Então eu não quero deixar dúvida no coração de ninguém. Primeiro ponto. E o segundo ponto, sabe qual é, irmãos? É que na hora que eu vou pedir para você aqui fosse feito na sala, não houvesse no coração de ninguém a ideia, o pastor quer mais pessoas na sala para render mais dinheiro. Por isso, é o segundo ponto. Não ganhamos nada com isso. Então, deixa eu dizer uma coisa. Já tem algum tempo que nós estamos estacionados, literalmente estacionados, num público absolutamente fiel à Sala 57. Mas nós estamos estacionados em 5.000 famílias todas as madrugadas, que permanecem por mais tempo na reunião, e alcançamos entre 13, 14 e 15 mil, depende do dia, uma média de 13.500 acessos nessa reunião online, toda manhã. Então, passam por aqui, nesta reunião, sem nenhuma dúvida, em todos os acessos que são feitos nela, enquanto a reunião está acontecendo, mais de 20 mil pessoas. São 13 mil acessos, 14, 15 mil acessos de pessoas que vêm a esta reunião, que permanecem por um período nela, e 5 mil acessos permanecem por mais tempo. Isto, para mim, já é extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Acontece há quase 4 anos. Você conhece algum movimento de reavivamento e reforma no mundo que reúne mais de 20 mil pessoas toda madrugada? Você conhece? Eu não conheço, só esse. Louvado seja Deus por isso. Nenhuma honra, glória a homem nenhum. Isso é produzido pelo Espírito. Mas você tem que saber o que está acontecendo. E tem mais um dado que eu queria passar para você, muito importante, para você se ligar no quanto Deus tem sido carinhoso conosco, o Espírito Santo tem nos auxiliado. Logo depois que eu fecho aqui, começam as visualizações posteriores. Cada reunião da sala chega, em média, a mais 25 mil visualizações, num ciclo de 72 horas. Isso significa que 25 mil, somado aos 15 mil de média que a gente tem na madrugada, nós temos 40 mil famílias adorando conosco num ciclo de 72 horas. Isto que eu tenho condições de averiguar via canal da Sala 57, porque há outros canais que replicam o nosso conteúdo. Tem gente que pega essa reunião e publica em outros canais. Há reuniões nossas aqui, que tem mais de 20 mil visualizações em outros canais. Então, você toma uma ideia do quanto isso é visto, por quantas pessoas, a gente já não tem mais nem controle disso. Não tem mais. Mas uma coisa tem me preocupado, queridos. Por que estacionamos? Por que estacionamos? Será que o desejo do Senhor Deus é que nós tenhamos essa média e permaneçamos com ela até que Ele ache que a sala deve permanecer aberta? Será esse o desejo de Deus? Ou será que Deus deseja que a gente alcance muito mais pessoas? Há milhões de brasileiros, eu posso, sem errar, há milhões de adventistas do sétimo dia no Brasil que não conhecem a sala. E como é que a sala será conhecida? Através de você. E eu tenho uma impressão muito nítida
muito clara que nossas listas de transmissão estão estagnadas. O que eu quero dizer com isso? Não estamos produzindo mais listas de transmissão. Alguns de nós nos acomodamos. Está tão bom. Tem tanta gente vendo, né? Porque se eu pegar só as 40.000 visualizações que temos, eu posso colocar 2 por média nessas 40.000 e entender que quase 100.000 pessoas veem nossa reunião. Ótimo. Mas eu não estou contente. Há milhões que não conhecem. Eu tenho urgência na volta de Jesus, irmãos. Eu tenho urgência que minha igreja conheça tudo isso que a gente estuda aqui. E quando eu fico aqui, faz sua lista de transmissão, irmão. Faz sua lista de transmissão. Faz sua lista de transmissão. E quando eu converso com alguns que dizem assim, agora é que eu estou fazendo a minha lista, e a pessoa tem 2 anos aqui, eu penso, aonde esse ser humano está? Em que planeta ele está? O que mais eu vou precisar fazer para você entender que é você o fator de crescimento da sala no que diz respeito à nossa parte? Porque a gente sabe que o Espírito de Deus é quem avança com o crescimento, mas é uma soma de esforços divinos e esforços humanos. Lembra de Lázaro? Retirem a pedra. Minha pergunta, o Deus que ressuscitou Lázaro poderia ter retirado a pedra? Por que não retirou? Porque tem a parte humana. O Senhor quer saber, de fato, o quanto nós estamos interessados na propagação do evangelho dele. E sabe como é que ele vê isso? Através dos nossos esforços. Você, irmão, você, meu querido, que não tem uma lista de transmissão ainda. Não é por dinheiro, a sala não é monetizada. Não é por fama, irmãos. Não é por fama. Não é porque nós da sala queremos ser queridinhos, conhecidinhos por aí, chamado para grandes eventos da igreja. Eu sou pastor distrital, tenho muito trabalho para fazer, todo dia, todo dia. Não cessa o meu trabalho, não cessa. É todo dia, irmãos. É de dia e de noite. Não para, não para. Hoje eu tenho muita coisa para fazer. Não para. Enquanto isso, vou gerar o link da sala, vamos pegar o testemunho de amanhã, preparar tudo. Enquanto a gente vai fazer. Não é, irmãos, ó, tira da sua cabeça. O pastor Wagner e os pastores que aqui estão, inclusive, deixa eu dizer quem está aqui agora. Pastor Benildo, Armindo, Daniel, Delmar, Flávio Borges, Gilberto Rogério, Gilson Almeida, Ideraldo, pastor Jair Enéas, Jairo Souza, Gilson Costa, pastor Ivair Calazans, Jairo Souza, já falei, dentre os outros pastores, pastor Ideraldo, que estão no YouTube. Muitos deles aqui já jubilaram, entregaram 35 anos de trabalho, estão aqui na sala. Você acha que esse pessoal está preocupado com algum tipo de ascensão? Será? Será que os pastores que estão na ativa aqui, Ideraldo, Adevaldo e tantos outros que nos auxiliam aqui, que são na ativa, o pastor Flávio Borges está aqui com a gente, que estão na ativa, você acha mesmo que essas pessoas estão pensando em ascensão por conhecimento? Nosso interesse aqui, irmãos, é só esse que você viu o pastor Lucas falar, é só esse que as mensagens trazem. A compreensão de que é necessário uma curva muito importante na direção para que a gente receba o Espírito Santo como chuva serôdia para definir nossa história. Eu não tenho outro interesse, irmãos. Não tenho outro interesse. Não tenho. Eu tenho uma esposa que precisa dos meus cuidados. Saudável, mas sente dores constantemente. Você acha que não seria mais cômodo se eu não dirigisse a sala? Claro que sim, irmãos. Claro que sim. Eu tenho uma filha de 24 anos que precisa encaminhar na vida. Eu estou aqui, pobre, cego, miserável, nu, carente da graça de Deus igual você. Posso cair,
como você também pode. Se acontecer, preciso levantar, como vou levantar você. Sou melhor do que ninguém. Sou melhor do que ninguém. Mas eu acredito no que Deus disse. Eu acredito nas promessas da Bíblia. O Senhor disse que Ele vai dar o poder, não disse? Mas Ele disse que a gente tem que clamar. Não sei por quanto tempo, irmãos. Não sei, sinceramente. Não sei por quanto tempo. Porque eu não planejei o surgimento da sala e também não planejo a finalização dela. Quem fez isso foi o Espírito Santo, Ele que vai fazer. Não sei por quanto tempo. Mas enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu não concebo a ideia de que a gente estacione. Não dá para entender. Porque que tem gente nessa sala ainda que não tem 3, 4 listas de transmissão. Se é tão importante para você. E esse é o meio humano pelo qual nós vamos transmitir, irmãos. A sala é o que é porque milhares e milhares de links são disparados todo dia. Só que se a gente parar, para tudo. Porque a parte humana precisa ser feita. Então, deixa eu te fazer um apelo desvinculado das finanças. A sala não é monetizada. Amigo, faz uma lista. 2, 3. Ajuda a sala a crescer. Só tem sentido quando tem crescimento. Tá bom? Porque enquanto você estiver aí, a gente vai estar aqui. Enquanto você estiver trabalhando aí, nós vamos estar trabalhando aqui. Nossa equipe de moderadores, de administradores de grupo, de intercessores, o Wellington que faz o jejum tão carinhosamente toda quarta-feira, e todos os pastores que gentilmente nos emprestam sua influência, seu rosto, para legitimar o movimento da sala, como o próprio pastor Lucas, nosso ministerial da divisão, nos auxilia tanto nisso. Um apelo ao seu coração, irmão. Divulga a sala. Divulga a sala. O principal caminho que eu quero que você faça, irmãos, é produza links, produza lista de transmissão para colocar o link que eu mando. Muitas listas. Um apelo do seu pastor, tá bom? Um apelo do seu pastor. Muito bem. Os intercessores que estão aqui na sala, que estão com os nomes escritos intercessores, eu tenho aqui a Floraci, eu tenho a Leci, a Tércia, a Otaviana, Luiz Bispo, Jaciara, a Raquel, as administradoras de grupos e administradores que têm o seu nome identificado com ADM também. Se vocês puderem abrir as câmeras de vocês, eu quero fazer um momento de oração com os intercessores da Sala 57, porque vocês fazem parte dos grupos de oração lá no YouTube e fazem um trabalho tremendo de oração, tremendo. E hoje eu gostaria de orar por alguns intercessores que nos auxiliam tanto, tá bom? Então, você que é intercessor e puder abrir a câmera agora, eu vou te agradecer. E logo depois, eu vou pedir para os pastores que estão aqui, aqueles que puderem abrir as câmeras, eu vou fazer um mosaico de oração só com os pastores, clamando pela vida de vocês, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a Estelita. Se prepara aí, se arruma, se tiver numa posição inadequada, vai pegar. Vamos lá? Tá aí, Estelita, fica quietinha, tá, meu anjo? Eu vou trazer junto o irmão Ademar, que é o nosso testemunho de sexta-feira, sobre a história da igreja no Brasil. Eu quero orar por eles aqui também. Estelita, pode deixar a sua câmera aberta, tá, meu amor? Que a gente quer ver o seu rostinho. A intercessora Floraci, eu vou chamar aqui. Isso. Tá aí a Floraci. Vocês vão conhecendo esse pessoal, trabalham intensamente. Temos a Tessia, que é uma intercessora também. Tudo bom, Tessia? Ela está aí.
Eu vou chamar a intercessora Otaviana também. Tá aí, que vai orar, eu vou orar por vocês. O Luiz Bispo, que é outro intercessor da Sala 57. Tá aí, o Bispão está sempre com a gente, graças a Deus. Nossa intercessora Raquel. Tá ali a Raquel Edileuza, está aqui conosco. Eu vou colocar junto a administradora da nossa sala também, que é a nossa Marisa Francischini, tá certo? E vou clamar por esse grupo agora, tá bom? E você sabe que, eventualmente, a gente faz um mosaico de oração para a gente interceder, e é uma benção. Eu vou colocar a nossa administradora de grupo também, a Aderlândia, que faz um trabalho tremendo de apresentação da sala. Vou colocá-la aqui também para orar por eles, representando os administradores de grupo e os nossos intercessores da sala 57, tá bom, irmãos? E nesse momento, eu vou pedir para você que está aqui na sala, se curve em oração conosco, tá bom? Para que Deus abençoe você também. E agora eu vou orar por esse grupo aqui. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Oremos então, queridos. Senhor, nós sabemos que o Senhor passava a noite em oração, porque o Senhor era um intercessor. Um grande intercessor. Imagina passar a noite em oração, clamando. É poderoso demais isso, né? E nós estamos imitando o Senhor aqui essa manhã. Eu quero orar pela nossa intercessora, a irmã Estelita, que está dentro desses grupos de oração da Sala 57, intercedendo. A Sala 57 é um movimento de oração. Eu quero rogar pela vida da irmã Estelita. Peço que o Senhor a cubra de bênçãos, de saúde. Eu rogo pela família dela. Não sei como é a família, mas ela certamente clama pela família dela. E se há alguém enfermo nesta casa, Deus, cura as enfermidades, em especial as enfermidades espirituais, aquelas que nos afastam de Deus. Senhor, acampa na casa da irmã Estelita com os teus anjos agora e batize a tua filha com teu Espírito Santo. A irmã Ademar e a irmã Solange Zeibel, obrigado, Deus, pela vida desse casal. Nós vamos conhecê-los melhor na sexta-feira. Sei que será uma bênção. Cuida do trabalho deles, da igreja onde frequentam. Mantém a vida desses servos como fiéis testemunhas da tua palavra e encha-os do teu Espírito Santo. Senhor, ajude-os nas dificuldades que eles têm, porque são muitas, mas que sejam agradecidos também pelas constantes bênçãos de Deus. Sei que a irmã Floraci, Deus, tua serva, está com as mãos sobrepostas em oração conosco. Cuide dessa tua serva, ela é intercessora da sala, esse mesmo movimento que ela está agora, faz orando, intercedendo poderosamente por pessoas durante o dia. É uma grande bênção. Dê saúde para a irmã Floraci continuar sendo uma bênção, Deus, na vida de outras pessoas através da oração. Cuida da família dela também. Enche a irmã Floraci de saúde espiritual, assim como também os membros da sua família. Rogamos pela intercessora Tércia, que está ajoelhada, Deus, agora orando conosco. Lá atrás dela tem o cartaz da Sala 57, as imagens, é uma intercessora, clama, ora, intercede, mas ela mesma tem suas necessidades. Por isso, Deus, ouve o clamor da Tércia. O Senhor sabe o que ela precisa, Deus, muito melhor do que nós, muito melhor até do que ela mesma. Enche o coração da Tércia da alegria do teu reino, da alegria de pregar o teu evangelho, de ser uma testemunha de Jesus Cristo. Sei com a nossa intercessora Otaviana Carneiro, Deus, há tanto tempo está aqui com a gente, cobre essa tua serva com o teu amor, batize-a com o amor hoje, porque junto com o batismo do Espírito Santo vem o batismo do amor. Sei com a intercessora Otaviana.
assim como também com o intercessor Luiz Bispo. O Senhor, todo dia aqui com a gente. E, além disso, nos grupos de oração, cuidando de pessoas. O Senhor conhece a vida do bispo, Deus, e sabe o quanto ele carece das bênçãos do Senhor em algumas áreas, algumas que ele precisa resolver e que, às vezes, parece que a porta não vai abrir, mas abre portas na vida do bispo em lugares que ele nem imaginava, para revelar que foi o Senhor que abriu. E enche o coração do bispo do teu espírito mais uma vez. Sei com a nossa querida intercessora Raquel, Deus, a Raquel é uma mulher de oração que está aqui conosco hoje, mais uma vez clamando pela unção do Espírito Santo. Enche a casa dela com a tua glória, Deus, o coração dela com a tua alegria, a mente dela com o teu Espírito, de maneira que o Espírito Santo revele Jesus Cristo intensamente para essa tua filha. Por favor, Deus. Nós oramos pela Marisa Francisquini, Deus, constantemente conosco, intercessora administradora de uma das salas de oração. Cuida, Deus, dessa tua serva. Atende, Senhor, os clamores do coração dela. Assim como também da nossa administradora Aderlande. Ela faz cadastro dos pastores, nos ajuda intensamente com a divulgação presencial da sala. Tem sido uma bênção, Deus, tem sido uma bênção. Casou-se recentemente. Abençoa, Senhor, este casamento, que seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ela tem filhos, Deus abençoa a sua família, seu trabalho como professora, como secretária da igreja. Cubra também com teu Espírito Santo. Ouve essas orações, Deus, não porque há mérito em nós, mas unicamente pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso bondoso Salvador. Como é bom orar, Deus, e estar na tua presença. Agradecemos por esse momento de intercessão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meninas e meninos, administradores e intercessores, muito obrigado, porque vocês são uma bênção. Irmã Estelita, graça e paz. Irmãos Ademar e Solange Zeibel, graça e paz até sexta-feira. Querida irmã Floraci, graça e paz, Deus te abençoe. Querida irmã Tércia, Deus a cubra de bênçãos. Querida Otaviana, graça e paz. Bispo, graça e paz, amado, muito obrigado por todo o apoio. Irmã Raquel Edileuza, graça e paz. Lindinha Aderlândia, graça e paz. Muito obrigado por tudo. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Muito bem, queridos, eu vou orar com os pastores que puderem abrir as câmeras agora. Eu tenho 3 deles aí. Vou chamar aqui o pastor Delmar. Benção aí, tá com friozinho bom, né, pastor? Pastor Ideraldo. Olha que benção. Vou adicioná-lo aqui. Daqui a pouco vai apresentar a sala aqui com a graça de Deus. Pastor Jair. Pastor Jairo, desculpa. Nosso pastor Jairo sempre de camiseta, sempre com o logo da sala, uma bênção. Pastor Ivair Calazans, deixa eu colocá-lo aqui, uma bênção, querido, muito obrigado. Eu vou chamar aqui o pastor Gilson Costa, da Missão Pison. O pastor Gilson era pastor de outra igreja e hoje é adventista do 7º dia, do movimento dos nossos motociclistas e permanece conosco aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Pastor Gilberto Ludogério está aqui conosco sempre, nos abençoando, com a sua presença sempre amável, né? São os pastores que hoje podem estar conosco com as câmeras abertas, e eu vou interceder por vocês. Vou colocar aqui agora alguns moderadores para compor. Moderador que puder estar com a câmera aberta, eu agradeço. Vou colocar aqui a Miriam, está sempre com a câmera aberta, para a gente orar pelos moderadores da sala, representando esse movimento tão importante que nos auxilia.
Deixa eu ver se eu tenho um outro moderador aqui para compor as 9 telas com a câmera aberta. Eu vou chamar o Rogério, que é um amigaço, nos auxilia sempre. Vou orar pelos Pastor, moderadores. Oi. coloca a pastora Verinha, que hoje é aniversário dela. Eu vou chamar já a Verinha para uma oração específica, tá bom? Obrigado pela lembrança, já está aqui no relógio. Eu vou sair e vou chamar a Leilinha para estar compondo esse quadro como nossa moderadora também, tá bom? Queridos, vamos orar, que é uma bênção orar, né? Convido-os a fechar os olhos e entrarmos na presença de Deus. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pela vida dos teus filhos e filhas. Em especial, quero colocar o pastor Delmar em tuas mãos. Homem de Deus, Senhor. Entregou boa parte da sua vida ao ministério direto na igreja e agora continua pregando a palavra de Deus de forma intensa. Vai sair viajando aí, Senhor, pregando, divulgando a Sala 57. Eu agradeço a Deus pela vida dele e da sua esposa, Deus. Cubra esse teu servo com o teu Espírito Santo. Continua aquecendo o coração dele com as verdades da palavra que sempre pregou, Deus. E que essa esperança nunca, mas nunca fuja do coração do teu servo. Até que ele descanse ou até que Jesus venha como uma fiel testemunha do Senhor. Aplane o caminho dele, dirige os passos com a voz, sempre dizendo direita, esquerda, comandando a vida do teu servo. Sei que o pastor Ideraldo, Deus, pastor distrital hoje como eu, que tem lutas diárias para cuidar das ovelhas, está aqui na sala cuidando da gente, nos abençoando com suas mensagens, disponível sempre quando chamamos, uma grande bênção. Cuida da família dele, recém perdeu um irmão, eu sei que faz falta no coraçãozinho dele, mas o Senhor tem suprido a ausência do irmão com teu amor, enchendo o coração do pastor Ideraldo pelo amor a outras pessoas. Obrigado pelo ministério dele, abençoa o seu distrito, cada líder, cada ancião, cada ministério do seu grupo de igrejas. Cuida do pastor quando ele sair, quando ele voltar, enfim, Deus, ser uma bênção. Enche o Ideraldo com teu espírito. Pastor Jairo Souza, uma bênção, Deus. Quando vem aqui com a mensagem, enche o nosso coração de esperança, nos traz conteúdo precioso, um fiel servo do Senhor, sua esposa, família, um ministério de mais de 35 anos e continua ativo e é uma bênção. Os pastores são um exemplo para a gente. Gratidão pela vida do pastor Jairo, continua cobrindo esse teu servo com teu espírito. Pastor Ivair Calazans, Deus, continua na vida do teu servo. O Senhor sabe algumas dificuldades a serem vencidas. O Senhor sabe quantas bênçãos o Senhor derrama na vida desse teu filho e sabe quanto o coração dele está em tuas mãos, Deus. E o Senhor tem provocado restauração, cura, poder no coração desse teu servo, que como o pastor Delmar, Jairo, entregaram a vida ao ministério e continuam entregando. Exemplo para nós, Deus. Exemplo para nós. É uma honra ter esses pastores aqui ministrando a palavra do Senhor. Nosso irmão Gilson Costa, Deus. Nosso irmão hoje. Pastor outrora de igrejas evangélicas, hoje nosso irmão na fé. Glória a Deus por isso. Tem sido uma bênção, conduz uma pousada, abre portas, prospera esse caminho. É um evangelista sobre rodas. Uma bênção, Deus. Cheio do Espírito esse teu servo. Aceitou Jesus, já conhecia a igreja, e aqui na sala vimos o seu batismo, por influência desse movimento e de amigos presenciais. Glória a Deus pela vida dele. Eu tive a alegria de estar na sua pousada, conhecer sua esposa, dormir ali, passar algum tempo em comunhão com esse teu servo. Abençoa teu filho, Deus, com teu Espírito.
pastor Gilberto Ludugeri, uma bênção, Deus, esse teu servo, uma bênção. Homem de Deus, homem de Deus. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Deus, enche a vida do pastor Ludugeri com teu poder, continua ativo na obra incessantemente. Homens, como disse aqui, um exemplo para nós. Batize com teu Espírito, Deus. Cubra a esposa dele com saúde. Porque o Senhor sabe o quanto o pastor precisa que o Senhor atue na vida da esposa com saúde. A Miriam, Deus, nossa primeira moderadora da sala. Uma benção, uma benção. Para onde vai a sala 57? Camiseta, bottom, máscara quando a gente usava. E o coração dela é aqui, Senhor. Ela tem sido uma benção junto com seu esposo, com seu filho, na igreja onde ela frequenta. O esposo dela trabalha usando um caminhão, Deus, fazendo fretes e carregando coisas para cá, para lá. Muitas vezes esse caminhão quebrou algumas vezes, como a gente já conversou, e eles dependem desse objeto de trabalho. Por isso, conserva esse caminhão deles sempre arrumadinho, Deus. Outro dia sofreu um acidente, um rapaz entrou na frente do caminhão. Graças a Deus, o Senhor livrou. Estiveram enfermos, a Miriam outro dia esteve enferma, o Senhor restaurou a saúde dela. Glória a Deus pela vida e ministérios dessa moderadora tão importante, representando o grupo tremendo de moderadores dessa sala. Coloca o Rogério em tuas mãos, Deus. Cubra teu servo com teu Espírito Santo mais uma vez. Ele tem tomado decisões importantes, até mesmo, Deus, de ganhar menos para ficar no lugar mais propício para adorar o Senhor, porque o Rogério quer estar preparado para a vinda de Jesus. Tem sido uma bênção aqui junto a outros moderadores. Abençoa sua família, suas filhas, seu trabalho, sua esposa, os desejos do coração do teu filho. E aqueça o coração desse menino, Deus, com o teu Espírito Santo. E continua mostrando para ele que ele é uma bênção, Senhor. Uma bênção. Mostrou isso aqui, pregando outro dia na sala, e o quanto a mensagem dele falou ao coração dos que aqui ouviram. Sinal de que pode ser profundamente, ainda muito mais utilizado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Deus, a Leilinha é uma bênção com a sua filha. Tive a alegria também de conhecê-la, de poder abraçá-la pessoalmente. Luta diariamente para sustento da família, dela e da filhinha. E nós rogamos, Deus, caso seja da tua vontade, que o Senhor prepare, ó Deus, um grande homem de Deus para viver com Leila também, para suprir todas as necessidades que envolvem a vida de uma mulher de Deus. E a sua filhinha, Deus, que ela adotou com tanto amor, que ela continue crescendo uma mulher de Deus. Que os ensinos que a Leila colocou no coração dela sejam escudo e proteção contra as armadilhas do inimigo. Ainda, Deus, olhando para o nosso canal lá no YouTube, há centenas de pedidos. E nessa hora eu quero colocar a Lúcia Santos, a Edith Souza, a Yara Marques, a Geralda de Jesus, a Maria Correia, a Kelly Mártir, o Iago. Eu quero colocar ainda, Deus, a Verônica Ferreira, a Rosilene, todos esses representando os amigos que agora estão orando conosco aqui no YouTube. Por favor, Deus, abençoe todos eles, a Tatiane Dantas, a Selma Tavares. Eu quero colocar a Silvana Grício em tuas mãos, a Selma Vale, a Alex Fagundes, a Mônica Cedro, Senhor. Eu quero colocar o Eliésio Ventura em tuas mãos, família da madrugada, Deus. A Flaviana, a Claudete, a Vilma, a Alba, a Selma. Deus, ouve teus filhos. Ouve a moderadora Soraya, que está lá no YouTube agora trabalhando incessantemente pelo bem-estar dos que adoram conosco no YouTube. Como é bom orar, Deus. Como é bom orar. Como é bom estar na sala de audiência com Deus. Que a gente aprenda a ter tempo para isso, Deus. Tempo. Tempo, Senhor, para isso. Como estamos tendo agora. Que nossos cultos de quarta-feira sejam cultos de oração.
Eu quero orar pelo irmão Antônio, de uma das minhas igrejas, que está reorganizando o culto de oração da quarta-feira para ser um culto de oração, e tem sido uma bênção para aquela congregação. Obrigado pela vida da Elaine e do seu esposo. Eles vão receber alta hoje do hospital, graças a Deus, conseguiu fazer a cirurgia e estarão de volta seguros para casa. Louvado seja Deus por isso. Em nome de Jesus, batiza-nos com teu Espírito, querido Jesus. Derrama sobre nós a tua chuva serôdia. Amém, amém e amém. Coisa boa. Pastor Delmar, eu amo o senhor, viu, amado? Deus te abençoe. Pastor Ideraldo, amo você, amigo. Deus te abençoe. Pastor Jairo, eu amo o senhor, irmão. Uma grande bênção. Pastor Ivaí Calazans, amigo. Amo você, querido. Amo você. Pastor Gilson Costa, meu irmão. Amo o senhor, viu, amado? Grande bênção. Pastor Gilberto Ludogério, homem de Deus. Eu amo o senhor, viu, querido? Muito obrigado. Muito obrigado. Irmã Miriam, amo você, filha. Amo seu esposo, seu filho, sua família. Amigo Rogério, amo você, querida. Amo você. Que Deus continue cobrindo você de ricas bênçãos. Leilinha, querida, muito obrigado por todo o apoio. Deus te abençoe sempre, sempre. Nós temos uma aniversariante. E é muito importante falar dessa aniversariante, porque ela tem sido uma bênção aqui para a gente. A irmã Verinha, cadê Verinha Gondim? Está aqui. Eu quero chamá-la para a gente orar junto, Verinha. Ô, meu pastor, Sim, querido. antes do senhor orar com a Verinha, eu acho que seria bom também nós orarmos pelo senhor, né? O senhor intercede por nós sempre aí. Eu queria ter esse privilégio. Pode ser? Pode. Eu vou pedir um favor para o senhor, posso? Pode. Depois que eu me derreter aqui para a Verinha, aí o senhor ora por nós dois, então, tá bom? Tá bom, tranquilo. Verinha, abre seu áudio aí, filhinha. Ainda ontem eu tive com irmãs queridas, e é bom eu falar isso aqui, que a irmã achava que você era minha esposa, olha. Ainda? Ainda, tem esse papo reverberando. Queridos, a irmã Verinha é nossa amiga de caminhada, viu? Minha esposa é a senhora Ana Lúcia Lins Nóbrega Almeida. É para alguém que ainda tem alguma dúvida sobre isso. É porque nós somos muito próximos, né, Verinha? A gente fala É. muito com o outro e as pessoas podem confundir mesmo, é normal. E uma senhora sempre. E tem gente, pastor, que acha que eu sou muito parecida com ela. Então, o Isso, povo confunde mesmo. normal. E só para deixar aqui registrado nos autos da sala 57, Isso. como é que é o nome do seu esposo mesmo, Verinha? Pastor Ivanildo Coutinho, jubilado, Ivanildo Coutinho, o famoso Binho. o famoso Binho. Olha, eu chamei aqui, está fazendo aniversário hoje, porque eu quero agradecer você pessoalmente. A Verinha tem ajudado muita gente, queridos, que eu tenho tido a alegria de encaminhar para a Verinha e pedir alguns favores para ela. Ela recebe alguns valores de muitas pessoas, mas outras ela atua na área social intensamente, tem sido uma bênção. Uma amiga mesmo, que tem se concretizado na sua caminhada. Você é muito importante, dona Verônica, para mim, para minha família, para essa sala 57 aqui, viu? Parabéns. Louvado seja Deus. Deus multiplique seus dias e você continue sendo uma bênção, porque você é o que você não deveria ser, viu? Você é uma bênção por todas as lutas que você passou, dificuldade para nascer. Você era para ser meio maluquinha da cabeça. Mas o Senhor Jesus preservou você para ser uma bênção para a gente. Viu? Tinha tudo para ser nada, O Senhor Jesus faz isso, mas né, o velho? Senhor me faz tudo o que eu preciso, né? Que Ele deseja que eu seja.
Ó, o pessoal está dizendo aí, te amo, Verinha. Estou vendo aqui. Muito amada nessa sala, viu? Obrigado. Louvado seja Deus, meu pastor. Louvado seja Deus. Daqui a pouco eu vou chorar. Nós amamos você, amada. Deus te abençoe e você continue sendo essa bênção, essa luz que você é. Porque, assim, uma coisa que eu gosto muito, né? Quando eu me encontrei com você, já nos encontramos algumas vezes, você é essa mesma aqui. Essa que é pilha, que é 200% de Deus, que é uma motivação para quem está perto. É uma bênção. Amo você demais, viu? Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Sempre. Pastor Ludogério, o senhor poderia, então, orar pela Verinha e por mim também, como o senhor desejou em seu coração. Muito bem. Então vamos clamar ao Senhor nesse momento. Maravilhoso Pai, grandioso nosso Salvador Cristo Jesus, nosso Consolador e mantenedor da nossa fé, o Espírito Santo, nos adentramos agora à presença desta Trindade, destituído da nossa condição, suplicando de forma veemente que Tu nos escute, Senhor, porque nesse instante nós queremos clamar e interceder e colocar nas Tuas mãos para que permaneça contigo, Pastor Wagner e Verinha. Pastor Wagner, Senhor Deus, Tu sabes da luta que ele tem, cuidando do distrito com grande maestria, cuidando de cada ovelhinha que pertence à sua área com grande sabedoria. E, acima de tudo isso, Senhor, ele dedica tempo para todos nós. Quando nos sentimos abraçados por ele, Senhor, com suas orações, com suas menções, nos fortalecemos, ó Pai. Por isso, Senhor, nós suplicamos que Tu possas ser ou continuar sendo o senhorio da sua vida. Que Tu possas continuar sendo, Senhor, o senhorio da casa dele. Que a irmã, Senhor, ela receba de Ti a Tua cura, Senhor. Que Tu possas colocar a Tua mão sobre a sua enfermidade nesse momento, Pai. E que ela possa sentir a Tua cura, Senhor. A Hannah, sua filha, que ela possa ter a direção de vida para que ela possa se tornar uma grande profissional, já é uma grande profissional, mas que ela possa continuar sendo útil às pessoas, cuidando da mente das pessoas de maneira veemente, Senhor. Pai de amor, Pastor Wagner tem suas lutas, tem seus momentos também difíceis, que nessa ocasião, ou em todas as ocasiões da sua vida, Senhor, Tu possa sempre estar ali ao seu lado, cuidando dele, protegendo-o, guardando-o, tanto a ele quanto a sua família. A nossa gratidão, Senhor, a Ti pela existência desse Teu servo. Verinha, Senhor Deus, Tu sabes a bênção que esta mulher tem se tornado a cada momento, Senhor. Além de ser uma adjutora para o seu esposo, pastor Ivanildo, pastor Binho, ela tem sido uma bênção para muitas pessoas também, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que Tu tens cuidado da vida dela desde cedo, Pai. Tens direcionado a sua vida para esse fim desde cedo, Senhor. E ela abraçou esse propósito, ela aceitou esse ministério e está desenvolvendo com grande galhardia, Senhor, na busca de proporcionar paz mental àqueles que se achegam a ela. Hoje ela completa mais um ano de vida, Senhor. E certamente muitos e muitos anos virão pela frente, até a volta do Teu Filho Jesus. Por isso, Pai, faze com que essa Tua filha nunca perca de vista o foco da vida eterna.
que os embates que ela passou e aqueles que certamente virão sejam colocados diante de ti, Senhor, como troféus pelas vitórias que tu has de conceder a cada um desses momentos na vida dela, Senhor. Amém. Abençoa sua família, abençoa seus filhos, abençoa seu esposo e dá a ela, Senhor Deus, uma eternidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, pastor Lugério? Isso é uma bênção, cara. Muito Obrigado, pastor Lugério. Você é muito querido, muito querido, muito querido. Te amamos muito. Eu te amo. Nós também amamos vocês demais, viu? Ainda mais sabendo que vocês passaram por minha terrinha lá, né? Fortaleza e tal. Aí... Estamos morando aqui, pastor. Ah, é? Ah, que bom. Vera, que bom, obrigado, Vera. Olha que lindo, pastor. Vera Portes ali, com um feliz aniversário. Verinha é Te uma amo, bênção. meu amor. Verinha, Estamos obrigado. aqui, pastor. Decidimos morar aqui, Fortaleza. Eu tive o privilégio de estar no apartamento, tirei férias ali, foi uma benção. Verinha, obrigado, viu, filha? Obrigado mesmo. Você Obrigada é a vocês, uma a benção. todos. Você... Louvado seja o nome do Senhor, sempre. Porque nós não somos nada, eu disse, né? Era para eu ser nada. Eu continuo sendo nada, mas ele faz tudo com a gente. É uma Por benção, nós, né? através de nós. É tudo por ele, é tudo ele. A gente fica de lado. Só tenho a agradecer e a louvar a ele. E dizer a vocês, todos aqui, os 5.000 agora e todos os outros que assistirão isso depois, esse momento tão gostoso, que é a Sala 57, vocês são o meu presente, o presente do pastor Wagner, o presente de Jesus, sabe? Cada um que entra aqui, o Senhor se alegra, um presente para ele, porque ele deu tudo, deu sangue, deu a vida, e a gente vem para aqui, como eu digo, num momento totalmente improvável, está aqui adorando, e vocês todos são presentes para ele. Por isso que é importante que a gente pregue o evangelho. Quando a gente manda um link, a gente está pregando, está discipulando. Quando a gente manda um link, está dizendo à pessoa, olha, tem um Jesus te aguardando aqui na sala, né? O Jesus que te ama, que morreu por você. Vem assistir, vem ouvir a voz do Espírito Santo, né? Então, todos nós somos presentes para Deus. E Jesus é o nosso maior presente. Roger, obrigado, viu? Te amo. Eu chamo ele de Roger, pastor, desde que foi nossa ovelha. Menininha é uma benção. Uma benção. Verinha, Verinha também já mandou feliz aniversário aqui para mim. Hoje vai chover aí, tu vai ver. Ai, paizinho, louvado seja o nome do Senhor. Verinha, eu quero agradecer aqui. Você não faz parte da sala, né? Você não faz parte da sala. Você é a Sala 57. Amém. Muito obrigado, viu? Grande Louvado dia da seja. presença de Deus. Nosso presente. Amém. Um abraço. Um abraço. Te amo, pastor. Eu preciso de ti para ser feliz. Tu és a parte visível de Deus. E eu acredito mais em Deus porque tu existes. Amém. Eu também amo você. Um abraço. Todos vocês. Muito, 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 muito. Bom, né? Para você que está fazendo aniversário, tome todas essas bênçãos para você também. A gente não tem condições de citar todo mundo. Então, através da Verinha, todos que fizeram aniversário esse mês, esse ano, um dia na vida, recebam a bênção de Deus. Que aí todo mundo entra nessa bênção aqui. Tá bom? Vamos orar mais uma vez para fechar nossa reunião. Deus eterno, obrigado pelo domingo, por despertarmos o sol mais uma vez. Agora, vamos sair para desaguar, Deus. Muitos aqui têm muitas atividades, mas que a primária seja revelar Jesus através do poder do Espírito, levando vida aos que ainda não o conhecem. Obrigado, Jesus, pelo seu carinho. Obrigado, Deus, o Pai, pelo seu amor. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu poder.
em nome do precioso Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Para você que ficou até aqui agora, menino, menina, Giovani está ali com Marcela, que benção, daqui a pouco eu mostro. Bom dia com alegria, meu povo! Bom dia com alegria. Bom dia com alegria para todos vocês. Bom dia com alegria. Com alegria. Obrigada pela oração. Bom dia. Bom dia com alegria. Sei vocês, viu, meninas? Magnetão, se Deus quiser. Dia com alegria. Desbravador, Tchau, tchau. meus lindos.